Olá, ciborgues! Conectados? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Drops da Nel, uma série de vídeos curtos e compactos, interessantes para conhecer mais sobre a gestão de supply chain, sobre planejamento e programação que a Nel está fazendo especialmente para vocês. Espero que gostem e vamos lá para o nosso primeiro conteúdo. S&OP, MPS, MRP, APS, MES... O que essa sopinha de letrinhas quer dizer? O que cada uma delas quer dizer? Você está confuso? Fica tranquilo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles e como eles se relacionam na gestão da cadeia de suprimentos com uma perspectiva industrial. A gente vai saber o que é processo, o que é software de cada um deles. Bora lá? Então vamos começar do início, primeiramente falando sobre o S&OP, que é um processo que basicamente ele é alimentado pelo planejamento estratégico da empresa, né? Ele parte desse plano e S&OP basicamente significa Sales and Operations Planning, né? Então o planejamento de vendas e operações. Ele parte do pressuposto de que é um planejamento integrado, no qual a gente vai olhar tanto para o lado de vendas quanto para o lado de operações, assim como outras áreas envolvidas nesse fluxo, como áreas financeiras, de marketing e executivos também. A gente está falando aqui basicamente de um processo que a ideia é chegar num consenso sobre o que deve ser produzido, o que vai ser feito, né, em um determinado período. O S&OP é um processo de nível tático. Depois do estratégico, a gente tem o S&OP no tático e ele vai ter uma série de passos, né? Vamos começar desde a coleta de dados, uma previsão de demanda com base em uma série de estatísticas para se entender o que vai ser vendido, o que vai ser aquela demanda lá na frente, que muitas vezes é chamado de forecast. Logo a gente vai ter alguns inputs qualitativos de área de vendas, de áreas de marketing também, para nos dizer o que realmente se espera, né, que seja vendido, além daquela visão puramente fria da nossa estatística. A partir daí nós temos o que a gente chama de demanda irrestrita, ou seja, a gente acha que vai vender tanto, né, e então essa é a nossa demanda inicial. Logo depois disso a gente parte para a parte de operações, na qual a gente vai ter que restringir esse plano e decidir assim, o que a gente realmente consegue produzir daquilo. Tem uma parte que a gente vai poder, tem uma parte que a gente não vai poder. De repente a gente vai conseguir fazer tudo do produto A, mas não vai conseguir fazer tudo do produto B. Então, essa restrição, né, e essa análise de viabilidade é feita por operações. Depois, tem que ser analisadas uma série de trade-offs. Então, muitas vezes a gente tem que olhar para cenários diferentes, realizar simulações, né, que depois vão chegar num consenso final, numa reunião executiva, de preferência com os diretores da empresa, para definir o que é o único número, né, o que é o grande número que todo mundo vai perseguir e que todo mundo está consensado com esse número. A partir daí nós temos um plano restrito, um plano consensado do que tem que ser produzido. O S&OP normalmente é um processo que enxerga um horizonte de alguns meses, 3, 12 meses, às vezes até 24 meses à frente. Trabalha numa granularidade de família de produtos, porque a gente ainda está num nível mais macro, né? E ocorre numa frequência muitas vezes mensal. É o que se tem normalmente nesse processo. E esse fluxo de trabalho entre essas diferentes áreas, etapas, pode ser operacionalizado por um software mesmo de S&OP, ou isso pode ser simplesmente um processo que você tem internamente, trabalhando com planilhas e reuniões e tudo mais. Além disso, nós podemos complementar essa visão, esse processo todo de S&OP, com softwares que vão enxergar o planejamento de produção, que vão olhar para aquele lado lá de operações, para fazer essa análise de viabilidade, de capacidade, que muitas vezes é onde fica a pedra no sapato. Então, existe uma complementaridade entre esses softwares dentro do S&OP como um todo.
Porém, mesmo com o S&OP, nós temos a necessidade de planos mais refinados. A gente tem que entrar lá no produto, na matéria-prima em específico. E a gente precisa ter uma atualização desses planos mais frequente com base nas mudanças que tem de demanda e de fornecimento, mudança de pedidos, mudança de capacidade produtiva, coisas que acontecem ao longo do tempo. E é justamente para isso que existe o S&OE e o planejamento de produção. O S&OE vai ser uma lógica de S&OP com esse fluxo entre as áreas, né? Porém, olhando para o E de execução, enquanto o planejamento de produção é uma parte desse todo e às vezes o que as empresas acabam focando mais, voltado para a produção, para gerar o que a gente chama de plano mestre de produção. Em inglês se chama Master Plan Schedule, que fica na sigla do MPS, que é uma sigla que talvez muitos já tenham ouvido falar. E a ideia desse plano de produção é já se ter o que se tem que produzir dentro de um período, normalmente de 1 a 3 meses, com uma granularidade já de produto, de SKU. A gente vai saber o que tem que produzir de cada um deles dentro desse período, contrabalanceando a capacidade. E você pode gerar o seu plano mestre de produção dentro do seu sistema ERP, dentro do seu sistema de gestão da empresa, mas muitas vezes a gente precisa de algo mais sofisticado, que enxergue capacidade produtiva e que permita realizar simulações. E é para isso que existem as soluções de Advanced Planning dentro da categoria de APS. Essas soluções trazem mais agilidade e assertividade no seu processo de planejamento. Agilidade, basicamente, porque você vai poder fazer simulações e reagir a eventos que ocorrem dentro da sua demanda, dentro do seu fornecimento, da sua fábrica, da sua cadeia de suprimentos. E assertividade, porque você vai poder enxergar isso e planejar com capacidade finita, enxergando as restrições produtivas e realizando a explosão dos materiais em cada nível da estrutura de produto, entendendo o que vai ser necessário para a sua produção ao longo do tempo e validando se eu tenho capacidade para executar cada um desses produtos, né, de cada uma dessas produções. E em função disso, você tem essa explosão que muitas pessoas chamam de MRP, né, esse cálculo de necessidades de materiais, que vem de Material Requirements Planning, né, o cálculo de necessidades de materiais, que puramente é só um cálculo e que não enxerga a capacidade produtiva. Quando você põe uma camada de APS, você complementa esse cálculo com uma visão de capacidade, você consegue ter mais assertividade nesse processo. Por isso que o APS ele complementa o MRP, ou às vezes até ele pode substituir, porque ele vai estar enxergando todos os níveis da cadeia. E agora que nós já sabemos o que produzir dentro de um período, a gente tem que entender o como. E para isso nós temos o processo de programação detalhada da produção, ou programação fina, ou sequenciamento. Aqui a gente vai definir justamente a sequência que cada uma das operações, de cada uma das ordens de produção, em cada um dos recursos tem que ser produzida. A gente vai saber o que a gente vai entregar para cada cliente lá no fim, quando, em que quantidade, quando que vai entrar no estoque, e também a fila de ordens que nós temos que mandar para cada recurso, dizendo, ó, você vai produzir A, depois B, depois C. E a gente tem que entrar nesse nível de detalhe, porque justamente aqui a gente não pode generalizar as coisas como a gente generaliza no planejamento, porque a gente já tem uma demanda real, a gente já sabe que tem que vender do produto A, que tem que vender tanto do produto B, e a gente não tem mais margem de manobra para errar. Qualquer erro aqui é fatal e vai gerar atraso com certeza, vai parar a máquina, a gente não tem mais esse tempo aí para se permitir errar. Para realizar a programação de produção, se pode utilizar um sistema ERP, mas normalmente eles não enxergam capacidade e não sincronizam as operações entre si. Então, quem faz isso é o APS, um sistema de planejamento e programação avançados de produção. E dentro da programação fina, eles vão fazer tudo isso, vão sincronizar, vão reagir também a diferentes eventos que venham ocorrer na sua fábrica numa granularidade mais fina. A gente vai estar operação a operação, de produto a produto,
vamos também estar enxergando hora a hora, minuto a minuto, o que tem que ser produzido, para que a gente possa passar isso para a fábrica. A frequência normalmente de programação ela é diária, pode até ser mais de uma vez por dia, ou às vezes quando temos tempos de ciclo mais longos, a gente pode estar fazendo isso mais espaçado, uma vez na semana, mas normalmente é diária. Feita a programação, nós temos a execução e controle de produção, que é um processo mais operacional, mas que ele é muito crítico para controlar justamente o dia a dia, do que está acontecendo nas nossas máquinas, né? Ele vai controlar tanto o que está sendo produzido, quanto o que está sendo movimentado em tempo real ou às vezes em algumas horas, né? Quem gerencia esse processo pode ser o próprio ERP, ou a gente pode ter alguns sistemas mais sofisticados, como sistemas MES, que vem de Manufacturing Execution Systems, que permitem com que a gente tenha as informações em tempo real do que está acontecendo na nossa fábrica, e essas informações são reportadas, né, através de apontamentos para os demais sistemas que a gente já falou, para retroalimentar todo esse ciclo, né? Alguns desses sistemas até são bem inteligentes e conseguem, além de dizer o que está acontecendo, prever o que pode acontecer, né? Ter análises preditivas, trabalhar com inteligência artificial para monitorar de uma maneira mais proativa, né, os nossos recursos. E chegamos ao fim do nosso episódio. E aí, gostou? Na sequência, nós vamos falar sobre restrições produtivas, já que estávamos falando sobre capacidade, né, de produção. E se você está interessado, se inscreve no canal, nos siga nas redes sociais e também se inscreva no nosso blog. E é isso aí. Até a próxima!